Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Túlio. No vídeo de hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre o FHI11, fundo de papel que investe em operações atreladas ao IPCA e ao CDI. Esse fundo, quero comentar com vocês as atualizações, se ele está bem preparado ou não para a deflação. A gente vai ter aí nos próximos meses uma deflação pequena, quem sabe um pouquinho maior, enfim. E quero comentar sobre o futuro desse fundo. Ele tem tudo aí para ser um dos maiores fundos da bolsa. Ele tem aqui um alinhamento com um cotista muito grande, com as melhores práticas do mercado. Então, quero falar um pouquinho sobre isso. Bom, vamos lá. O fundo aqui, para quem não conhece, pessoal, é um fundo ainda pequeno. Tem aqui um patrimônio líquido de 288 milhões, então bem pequeno ainda, não chegou nem a meio bilhão. Ele tem uma taxa de administração de 1%, não a taxa de performance. Existia a taxa de performance e ela foi retirada pela própria vontade ali dos gestores, ok? Cota patrimonial R$ 95,64, cota mercado R$ 97,97 no fechamento do relatório. Então aqui o fundo começando a ter algum espacinho para emitir, tão logo essa cotação suba mais um pouquinho, eu acredito sim numa emissão pequena, talvez ali 50 milhões, quem sabe 100 milhões, mas já seria bem interessante para o fundo. Se a cotação subir bastante, aí sim uma captação um pouco maior, quem sabe 250 milhões, seria bem interessante aqui para o fundo, que vem performando muito bem. Bom, o que a gente tem aqui de dados ainda sobre o fundo? Resultado gerado no mês, R$ 1,08. Lembrando, pessoal, que esse relatório ele ainda é de maio, ok? Em breve o fundo já deve soltar o próximo relatório, que é de junho, e eu trago para vocês também. De qualquer forma, o fundo aqui gerou R$ 1,08, distribuiu R$ 1,10, ainda tinha aqui um acumulado de 91 centavos, sendo 27 acumulado por cota e 64 centavinhos acumulado de inflação não distribuído, ou seja, acruado ali dentro do CRI, que a gestão pode fazer ali uma venda ou quando esse CRI for amortizado para destravar essa inflação. De qualquer forma, o fundo tem aqui 91 centavinhos, um valor bem relevante, e ele também vem gerando muito perto de 1,10. Então o fundo aqui dá indícios que ele vai conseguir manter esse patamar por um tempo, mesmo com a inflação mais baixa e até mesmo com a deflação. Então ele é um fundo pequenininho, mas ele é um fundo que está muito redondo e ele está conseguindo manter essa distribuição. A gente pode ver aqui que até no período de deflação ele sofreu um pouco menos que os outros fundos. Teve fundo ali que despencou muito mais. Vamos aqui à palavra do gestor. Então, em maio de 23, o fundo auferiu o regime caixa a mais de 3.248.000, somado ali o resultado acumulado não distribuído, o fundo tinha R$ 1,37 por cota. Lembrando, foi o que eu disse, 27 centavos já está lá no caixa, ok? E 64 centavos está ali em resultado acruado dentro do CRI, que o fundo pode fazer gestão ativa e descer para o caixa para poder distribuir. Ele destaca aqui também que no mês anterior o saldo acruado correspondia a 55 centavinhos. E aí nesse mês foi para 64 centavos. Então o fundo aqui fazendo reservas robustas para conseguir alongar o máximo possível esse dividendo de R$ 1,10 por cota, lembrando com a correção monetária mais baixa já dos últimos meses e com esse último mês que teve uma pequena deflação, é esperado sim uma queda de rendimento no médio, em alguns fundos no curto prazo, outros no médio prazo. Mas aqui o FHI preparado para sustentar esse dividendo. Pessoal, se estiver gostando do conteúdo, não se esqueça, deixa o like, se inscreva. O grupo do Telegram está sempre na descrição. Grupo ali com mais de 350 pessoas, bem legal. Movimentações. Então, CRIU Inc. Em 1 de junho, o fundo vendeu um volume de quase 5 milhões a uma taxa de CDI mais 4,26. A equipe de gestão optou por encerrar a posição nesta operação, que tem como lastro empreendimentos ainda não performados, para aproveitar oportunidades no mercado primário e secundário de devedores com perfil de crédito mais robusto e melhor relação risco-retorno, ou seja, o fundo aqui fazendo um movimento defensivo, saindo de uma posição um pouquinho mais high yield, uma taxa aqui já mais alta e principalmente empreendimento não performado, para ir para uma operação mais high grade. A gestão, pessoal, não colocou aqui o resultado dessa alienação, dessa venda. Provavelmente é prejuízo, porque se a gente for olhar a operação de baixo, CRIV está com 3, o fundo também vendeu,
quase 1 milhão a uma taxa de CDI mais 4,11, auferindo um ganho de aproximadamente 0,95%, considerando a taxa de emissão de CDI mais 4,5% e a duration da operação de 2,37 anos. Além de realizar um ganho na operação, a equipe optou por reduzir parcialmente a exposição em Vitacom e diversificar mais a carteira. Aqui ele também fez um movimento defensivo. Em qual sentido? Diversificar a carteira. Para quem quiser entender mais sobre a importância de diversificação, o último vídeo sobre o fundo Vigia. Lá eu fiz um exemplo bem prático para vocês entenderem o poder da diversificação, na verdade o poder da pulverização em fundos de papel. De qualquer forma, aqui ele indicou o ganho de capital para a gente, aqui não, provavelmente foi um prejuízo. Eu tenho um modo de pensar, já comentei em muitos vídeos, não me incomoda realizar um prejuízo, desde que aloque em uma operação com um perfil de risco-retorno mais adequado e com potencial de ganho. Sempre comento isso com vocês, o dinheiro não tem carimbo, então se você perdeu R$1.000 aqui, né, no fundo, no caso, por exemplo, no CRI e Wink, e eu vou recuperar isso em outro CRI, tudo bem, recuperei de qualquer forma. Tá? O importante é só deixar mais claro possível para o seu cotista para entender o movimento. Aqui eles deixaram claro, só não colocaram essa questão do possível prejuízo. Bom, mais alguns comentários. A equipe de gestão segue atenta às oportunidades do mercado, especialmente algumas emissões com a liquidação prevista para a última semana de junho, com spreads de crédito atrativos, considerando a relação risco-retorno de tais operações. Importante ressaltar que o fundo apresentou um incremento de caixa gerado pelas movimentações do mês e da amortização de alguns papéis da carteira. Com isso, estimamos alocar aproximadamente 18 milhões e meio em 3 operações com taxa CDI mais 5,5, CDI mais 3,5 e uma IPCA mais 7,95. Próximo mês eu vou trazer para vocês mais detalhes dessas informações que com certeza o fundo vai informar para a gente. Bom, pessoal, essas são as movimentações do FHI. Gostei, mais defensivo, tentando aqui ter uma sustentação do dividendo em R$1,10 nesse período difícil. Na DRE, que não tem muito que a gente pode comentar, a gente consegue ver aqui na linha de negociação de CRI que o valor está positivo. Entretanto, ainda assim, essa operação pode ter sido negativa e essa positiva, de modo que essa positiva compense e supere essa negativa. Mas não quer dizer que essa aqui não tenha sido negativa. Deu para entender? Então, eles poderiam ter deixado ali de uma forma mais expressa para a gente. No mais, pessoal, um fundo bem redondinho, bem diversificado. Aqui a gente pode ver que ele é bem dividido entre high grade e high yield. Tem também aqui os indexadores. A maior parte está em IPCA, mas ele está surfando um pouquinho aqui do CDI. Foi um dos primeiros fundos que lá no passado girou nessa carteira, começou a acrescentar mais CDI. Então ele conseguiu taxas muito atrativas ali e está conseguindo sustentar esse dividendo. Torço muito para que esse fundo cresça. A gestão é muito interessante. Quem sabe aí uma emissão em breve. Beleza, pessoal? Por hoje é isso. Espero que tenham gostado. Um grande abraço. Valeu!